Boa noite, irmãos. Já vai começar, amor. Os irmãos estão me ouvindo? Graça e paz a todos. Todos estão ouvindo bem a nossa transmissão? Muito bem. Irmãos, nós estamos hoje fazendo uma live um pouco improvisada por conta da pandemia, mas graças a Deus nós conseguimos fazer pelo menos uma transmissão aos irmãos, trazendo uma palavra nessa noite, que é o nosso último domingo de 2020. Infelizmente, Sorocaba está na bandeira vermelha e nós não podemos nos reunir nem nesse domingo, nem no domingo do dia 3. Então, provavelmente a gente faça uma outra live também no outro domingo, tá bom? Eu queria agradecer a todos os irmãos que acessaram a nossa plataforma. Que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite. Infelizmente não vamos poder ter louvor hoje, mas estaremos escutando ao Senhor, trazendo uma palavra, abençoando a sua vida nessa noite. E eu gostaria de começar com uma oração. Gostaria de orar por todos que estão assistindo essa live, todos que irão assistir. E também nós podemos orar por aqueles que estão viajando, que Deus guarde na estrada, que Deus guarde a nossa igreja também. Vamos orar nessa noite. Convido você aí da sua casa, está orando ao Senhor, pedindo que Ele dirija nessa noite esse culto, esta palavra que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos por tudo o que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós agradecemos por cada irmão que está nessa live. Ó Deus, nós oramos pela nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Nós oramos também por essa pandemia. Nós oramos pela nossa cidade que se encontra em um caos, ó Deus, se encontra nessa bandeira vermelha, nessa fase vermelha. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha cuidar das nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa pandemia cesse e que possamos cultuar o Senhor livremente. Nós oramos por todos os irmãos da nossa igreja, os idosos. Pai, proteja cada um, traga a tua graça, o teu amor. Que possamos, ó Deus, estar confiando em Ti. Nós oramos pelos irmãos que estão viajando nesse final de ano. Guarde cada um, aonde estiver, que a Tua graça e que o Teu amor possa proteger. É o que nós colocamos nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos meditando um pouquinho. Esse culto é um pouquinho diferente. Eu vou trazer uma palavra nessa noite para a sua vida. Não teremos o louvor, mas que possa edificar você nessa noite, que você possa ouvir a voz de Deus. Eu convido você aí da sua casa a abrir a sua palavra em Ageu, no capítulo 2. O Paulinho estará transmitindo também esse texto para que você possa acompanhar pelo vídeo. Ageu, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Acompanhe da sua casa a leitura e estaremos meditando nessa noite. Diz assim o texto: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer céu, terra, e o mar, e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, que esta palavra possa vir de encontro aos corações, que possamos ouvir a Tua voz, ser transformados
por esta palavra e que possamos, ó Deus, iniciar 2021 debaixo da Tua graça, do Teu amor, consolados e confortados pelo Senhor. É o que nós colocamos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer essa palavra nessa noite, porque ela relata bem o que vivemos. Eu ia pregar essa mensagem hoje no domingo, que seria o nosso culto presencial, mas estamos fazendo essa live aqui de casa, mas eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Eu gosto muito de desafios, e quando nós enfrentamos desafios, a nossa fé ela é aumentada. E como é bom quando nós entendemos que os desafios são para o nosso crescimento, em que Deus ele realiza o seu sobrenatural através desses desafios. Esse texto que nós lemos, o profeta Ageu, ele é a representação do milagre do Senhor, dos desafios que nós podemos enfrentar na nossa vida. Ageu ele foi um profeta pós-exílico, quando Judá então ela vem do cativeiro da Babilônia e então Judá ele regressa daquele cativeiro após 70 anos. Então Ageu ele se levanta para profetizar no meio daquela geração, que por um lado eles tinham uma esperança, eles viram um novo renovo, em que Ciro então se levanta e por um milagre de Deus eles são libertos do cativeiro da Babilônia. E por um lado eles tinham uma esperança, porque eles viram um grande milagre, Deus realizando e trazendo aquele povo de volta, sem força física, sem braço algum do povo de Judá, mas por um milagre. Mas ao mesmo tempo eles tinham um novo desafio. Eles iam chegar na sua terra e a sua terra estava desolada, em total destruição. Nabucodonosor, quando invade Judá, ele destrói toda Jerusalém, o templo, toda a casa do rei. Quando você vai então para Neemias e Esdras, você vê que quando Neemias então encontra aquela cidade, ela estava em escombros, escorpiões poderiam passar e tudo mais. Então Ageu ele se levanta, porque aquele povo chega em Judá totalmente desolado. Mas uma coisa que no capítulo 1 Ageu ele trabalha muito no coração do povo é que aquele povo, mesmo vendo os milagres do Senhor, tudo que o Senhor havia realizado pelo aquele povo quando chega então em Judá, em Jerusalém, eles se esquecem do templo. No capítulo 1, Ageu então ele se levanta e denuncia aquele povo, dizendo que aquele povo voltou para sua terra e se esqueceu totalmente da casa do Senhor. Eles começaram a refazer o campo, começaram a refazer suas casas, mas o templo continuou em ruínas. Então Ageu se levanta e profetiza contra aquele povo, dizendo que aquele povo havia se esquecido de Deus, da casa do Senhor, que deveria ser o primeiro lugar e a prioridade da vida deles. E é interessante então que quando Ageu ele profetiza isso, o povo então ouve a profecia de Ageu. Só que aí havia um outro desafio, quando o texto no capítulo 2 ele começa, o povo então ele está desolado, porque eles veem aquele templo em ruínas. Então a palavra do Senhor vem então ao sumo sacerdote, e aí você percebe que o profeta Ageu ele pergunta ao governador Zorobabel o seguinte: olha, esse templo que você está vendo em ruínas, você lembra do antigo templo? Como ele era? Então, na verdade, você percebe que aquele povo não tinha muita saída. Aquele povo estava em desolação. É interessante que quando a gente começa novos desafios na nossa vida, quando a nossa vida passa por uma mudança, muitas vezes nós não enxergamos uma esperança. Aquele povo viu aquele templo em ruínas, as suas casas em ruínas, e não sabiam por onde começar. Eu, quando enxergo esse texto, eu enxergo um pouco a nossa igreja Batista do Éden. Você percebe que nós estamos numa transição, construção de um novo templo, transição pastoral, grandes desafios, e parece que muitas vezes os nossos olhos só veem ruínas, assim como aquele povo estava vendo. Aquele povo chegou no meio daquela terra, Zorobabel então olha para aquilo, Josué que era o sacerdote também, olha para aquilo e não enxerga uma esperança. Só que quando eu percebo esse texto e vejo os milagres de Deus, nós começamos a perceber que aonde o ser humano não vê esperança, Deus ele entra com provisão. E ele entra com milagres muito maiores do que nós pedimos ou nós pensamos.
E é interessante que Zorobabel ele enxerga o agir de Deus mesmo não tendo fé. Porque esse povo chegou sem fé naquela terra. Eles ficaram 70 anos no cativeiro sem pronunciar o nome de Deus. E quando eles chegam naquele lugar, a palavra de Deus vem por meio de Ageu, e Ageu é levantado no meio de uma geração que havia se esquecido de Deus. Muitos daquelas crianças não haviam visto o antigo templo, havia passado 70 anos. Muitos jovens também não haviam visto. Só os velhos sabiam como era a glória daquele primeiro templo. Mas eu quero trazer a mensagem nessa noite dizendo que a glória do segundo templo ela é muito maior. E é exatamente isso que Ageu ele trabalha aqui. E eu gostaria de começar no versículo 3. Olha o que Ageu ele fala. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? A primeira coisa que nós percebemos é que Deus ele traz uma nova esperança àquele povo. Aquele povo, quando ele chega naquele cativeiro, eles veem aquele templo em ruínas, não tinham um parafuso sequer, uma condição, saíram escravos da Babilônia com uma mão na frente, outra atrás. E quando eles chegam naquela terra, o que eles veem é uma desolação. Só que é interessante que Deus ele não faz nada por acaso, ou ele não faz nada pela metade. Deus, quando ele liberta aquele povo do cativeiro da Babilônia, Deus apenas estava iniciando um grande milagre. Mas Deus ele não só inicia, como ele continua o milagre e ele termina o milagre. E a primeira coisa que Deus faz, ele pergunta àqueles homens: vocês viram o antigo templo, o que vocês veem agora? E eu imagino o coração de Zorobabel, o coração de Josué, sumo sacerdote, não tendo o que responder para Deus, porque eles estavam vendo ruínas. Eles estavam no meio de uma transição, com uma nação toda voltando de um cativeiro, olhando para ruínas, o que responder para Deus diante de uma pergunta dessa? Só que aí eu percebo que aonde termina a nossa esperança, começa a de Deus. Deus ele começa a mostrar àquele povo que aquelas ruínas poderiam ser levantadas, aonde eles não estavam vendo nada. Deus poderia agir, o Deus Todo-Poderoso. E eu percebo que a nossa vida, tanto cristã quanto a nossa vida nesse mundo, ela é assim também. Pode ser que você em 2020 viu muita desolação, assim como Zorobabel e Josué, você está olhando para ruínas. Pode ser que em 2020 você perdeu o emprego, você perdeu familiares, pode ser que você ficou doente com essa pandemia, pode ser que as suas finanças entraram em ruínas. Eu vejo muitos irmãos olhando para a nossa igreja pequena, com grandes desafios, muitos irmãos saíram. E aí você pode olhar como Zorobabel e Josué olharam apenas para ruínas. Você não consegue enxergar. Mas é interessante que a pergunta de Deus ela vem àqueles homens diante daquela ruína simplesmente para mostrar que aonde os nossos olhos não podem alcançar é onde Deus começa a agir. E eu queria dizer para você nessa noite que por trás das ruínas existe um Deus. Assim como estava com Ageu, assim como estava com aquele povo não conseguia enxergar, mas Deus estava além dos olhos deles, mostrando uma esperança, que Deus poderia levantar um novo templo muito maior. E pode ser que na sua vida você não vê esperança, você está em ruínas também, você não vê saída, você está triste, desolado. E eu digo para você que Deus é a sua esperança, é a minha esperança, e no meio da ruína é onde nós exercemos a fé. E Deus pode levantar algo muito maior. E eu quero profetizar para você em 2021 que Deus vai levantar algo muito maior para você. Que Deus pode levantar algo muito maior para a Igreja Batista do Éden. Deus pode levantar no meio de ruínas algo muito esplendoroso, porque Ele é o Deus do ouro, da prata, que pode todas as coisas. E eu gosto muito desse texto, porque Deus ele faz essa pergunta para testar a fé daqueles homens. E pode ser que Deus queira testar a nossa fé hoje. Será que Deus nos pergunta a mesma coisa? O que nós vemos? Pode ser que você humanamente só vê pandemia, caos, morte, tristeza, desemprego, problemas financeiros. Pode ser que você vê cada vez igrejas fechando como estamos hoje, sem poder fazer um culto. E pode ser que quando vem essa pergunta de Deus, como veio a Josué, como veio aqueles homens Zorobabel, pode ser que para você também você não veja a saída, como aqueles homens não estavam vendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: exerça a fé,
como esses homens começaram a exercer. No meio da pergunta, Deus traz a resposta àqueles homens, porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora quero continuar esse texto lá no verso 4 e 5. Olha o que o texto diz. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, declara, filhos de Eusadaque, coragem ao trabalho, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Olha o que o texto diz, que Deus está conosco. Quando aqueles homens olham para a pergunta de Deus, quando Deus faz a pergunta a Ageu por meio do seu profeta, dizendo, olha o que vocês veem no meio de ruínas. O próprio Deus, ele declara, dizendo, eu estou com vocês, não tenham medo. Deus está no meio da ruína, Deus está no meio do caos. Ou seja, Deus não tirou aquele povo da Babilônia apenas para deixá-los numa terra desolada, mas Deus tirou aquele povo para restaurar aquela nação através dos seus milagres. E a primeira coisa que ele diz é, não tenham medo, eu estou com vocês, eu estarei à frente de vocês. E sabe o que eu acho muito interessante? Que quando Deus está à frente, não há obstáculos que podem impedir. Quando Deus está à frente, Ele abre muito mais. A beleza da fé é que Deus está conosco, não importa a circunstância da nossa vida. Esse texto diz que Deus estava com aquele povo, mesmo na incredulidade deles. Ou seja, quando você pega todo o contexto de Israel, de Judá, você percebe que Israel ele sempre viveu um ciclo vicioso. Que ciclo era esse? Quando você pega, desde que Israel então se torna uma nação lá no Egito, então eles são levados por um milagre através de Moisés. Deus liberta aquele povo da escravidão. E então no deserto aquele povo já começa a murmurar, reclamar. Então Deus vem a Moisés e declara juízo sobre aquela nação. Depois vem Josué, então ele conquista a terra prometida. Então quando Josué morre vem o período dos juízes. E você percebe que por mais de 400 anos aquele povo viveu num ciclo vicioso em que eles caíam no pecado, Deus levantava um juiz, libertava aquela nação se voltava para Deus. Morria o juiz, aquele povo caía em pecado novamente, caía em desgraça novamente. Deus então levantava um novo juiz, libertava aquele povo e assim se estendeu por muitos anos. Quando vem o período monárquico com Saul, Saul então se afasta de Deus, cai também em desgraça, leva o povo a pecado. Deus então levanta Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi também se desvia em alguns momentos, mas ele permanece. Quando vem Salomão, então, aquele povo se desvia totalmente. E quando você pega o reino dividido, a partir de Jeroboão, que é o filho de Salomão, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que reina no reino do norte, você percebe que o reino do norte teve 19 reis, todos eles pecaram diante do Senhor, nenhum obedeceu a Deus. O reino do sul, apenas 3 reis foram fiéis a Deus. E você percebe então que aquele povo mergulha no pecado e eles caem lá na Babilônia, no juízo de Deus. E é interessante que quando eles voltam do cativeiro, pós 70 anos, aquele povo mesmo assim não aprendeu a lição. Porque quando eles pisam na sua terra de volta, eles se esquecem de Deus novamente, voltam para suas casas, restauram a sua lavoura, e esquecem do templo totalmente em ruínas. Mas sabe o que é interessante? O que eu quero trazer com esse cenário todo? Eu quero mostrar que mesmo a nossa incredulidade, mesmo nós sendo pecadores, como aquele povo foi, mesmo nós nos esquecendo de Deus, Deus diz na sua palavra que está conosco, porque a sua fidelidade permanece para sempre. O texto diz que Deus diz, eu tenho uma aliança com vocês, desde que vocês saíram do Egito, o meu Espírito está com vocês. Ou seja, mesmo aquele povo sendo incrédulo como ele foi, Deus estava com eles em todos os momentos da sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo aquele povo sendo incrédulo, Deus estava com eles, Deus estaria à frente deles e Deus diz, não tenha medo. E essa palavra vem a nós também, muitas vezes, mesmo você não tendo fé, mesmo você se desviando,
a palavra de Deus vem a você e diz: não tenha medo, eu estou com você. Pode ser que 2020 foi um ano de muito temor. Muitas pessoas tiveram medo na sua vida, muitas pessoas perderam esperança. Esse tempo, o que eu mais aconselhei foram pessoas perdendo a fé, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de que seus avós ou pessoas idosas ao seu redor iriam falecer. Muitas pessoas com medo, sem esperança, largando as coisas de Deus. O que mais você vê é pessoas não indo mais à igreja, pessoas não querendo mais buscar a fé, se esfriando. E pode ser que você esteja assim, com medo, com receio, com dúvidas. Como será 2021? E eu quero dizer essa palavra que Deus diz aqui ao povo por meio de Ageu. Eu quero trazer a você: não tenha medo, Deus está com você. O Espírito de Deus está à frente da sua vida. Deus tem uma aliança conosco e Ele é fiel para cumprir. Aquele povo, mesmo em ruínas, mesmo em caos, Deus estava dizendo com eles: eu estou com vocês, não tenham medo. E será que você não precisa ouvir a voz de Deus nessa noite dizendo para você que Ele está com você, o Senhor dos Exércitos? Olha o que o texto diz: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Ao trabalho, ó povo da terra. O que Deus nos manda é trabalhar, levantar, acreditar, porque Ele está conosco. Aquele povo se diminuiu, perdeu a sua esperança, não queriam mais trabalhar, não queriam reconstruir aquele templo, porque achavam que não tinham capacidade. E Deus diz a ele: levanta, trabalha, eu estou com vocês. E quando eu vejo a situação que aquele povo se encontrava em Ageu, eu vejo que é a mesma situação a nós. Estamos num período de transição. Aos olhos humanos, muitas pessoas dizem: como nós podemos construir um templo com uma igreja tão pequena? Mas Deus vem a nós e diz: eu sou o Senhor, eu estou com vocês, levante e trabalhe. E eu tenho certeza que 2021 será muito maior, porque o Deus dos exércitos está conosco, Ele nos dá uma esperança. Eu quero dizer para você que 2021 será melhor na sua vida, porque Deus estará com você, Ele tem uma aliança com você, e Ele vai proteger a sua vida, Ele vai operar milagres, Ele vai estar diante de você. E é nesses momentos que nós devemos acreditar o Deus que nós servimos. Agora esse texto ele continua. Olha o que o texto diz no verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer céus e terra, mar e continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Olha que texto maravilhoso. Quando Deus então manda aquele povo se levantar e dizer: eu estou com vocês. Eu imagino o coração daquele povo dizendo: tudo bem, eu vou levantar, mas da onde eu vou ter recurso? Da onde as coisas vão acontecer? Então diz Deus: eu abrirei as comportas dos céus, eu vos abençoarei, porque eu sou o Senhor, o dono do ouro, da prata. Trarei povos de todas as terras para abençoar a vida de vocês, e a glória desse templo será muito maior. O que eu aprendo com esse texto? Que quando as nossas forças acabam, começa de Deus. Quando a gente não começa a lutar, consegue mais lutar, vem a luta de Deus e Ele peleja por nós, Ele levanta, Ele faz milagres. Pode ser que aqueles homens olharem e falem: não temos nenhum parafuso para reconstruir esse templo. Mas vem a voz de Deus e diz: eu levantarei recursos, eu sou o Deus dos exércitos. E pode ser que na sua vida você perdeu a esperança, mas Deus fala para você nessa noite: Ele é o Deus dos exércitos, Ele pode abrir céus e terra, mover ouro e prata, bens de toda a terra, porque Ele é o dono de tudo. E Ele pode abençoar a sua vida muito mais do que você imagina, porque a misericórdia dEle permanece para sempre. Eu passei uma experiência na minha vida, e esse texto ele sempre falou ao meu coração esses versículos: farei tremer céus e terras para vos abençoar. Eu, quando estava em Tietê, eu vivi essa experiência na minha vida. Eu lembro que eu estava na igreja, parecida com a nossa hoje, pequena, poucos recursos. E lá na igreja eu lembro que uma época eu fiquei integral na igreja, dependia exclusivamente dos irmãos.
E eu lembro que um tempo os dízimos caíram da igreja um pouco, tínhamos muitos visitantes na igreja, muitas pessoas que novos convertidos, mas que não dizimavam, a igreja ainda estava com poucos recursos. E eu lembro que eu morava sozinho, era jovem na época, tinha 24 anos, morava sozinho, solteiro. E eu lembro que em um determinado momento os recursos acabaram. E eu estava em casa, e eu lembro que na minha casa não tinha mais nada. A prateleira de mantimentos não tinha nada. Eu havia pagado as contas, mas o dinheiro havia acabado. E eu lembro que em um determinado momento eu não sabia mais o que fazer, não tinha de onde tirar recursos. E a primeira coisa que vem à sua mente é: vou desistir, ou vou desanimar, ou vou ligar para a família, vou sair daqui. Só que esse texto falou muito forte ao meu coração: eu abrirei as comportas dos céus para te abençoar. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos no meu quarto e eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Senhor, o Senhor me chamou aqui, o Senhor me chamou para o ministério como pastor, o Senhor me trouxe para cá. E eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, o Senhor não deixa o justo mendigar o pão. E eu lembro que eu orei ao Senhor com todo o meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor não vai deixar que falte nada na minha mesa, porque o Senhor é o Deus que está comigo e pode abrir céus e terra para me abençoar. E eu lembro que eu orei, me levantei, passou um tempo, eu estava em casa, meu telefone tocou. E era um rapaz da Igreja Católica, eu tinha um projeto de capelania em Tietê, em que nós visitávamos os hospitais, e nós tínhamos uma parceria com a Igreja Católica naquela cidade. Eu lembro que um jovem que trabalhava comigo, ele me ligou e ele falou assim: pastor, eu tenho uma cesta básica sobrando, não tem mais ninguém para doar, já doamos todas e sobrou uma. E ele falou assim: você conhece alguém que está precisando? Eu vou doar e eu levo agora a cesta. E eu lembro que eu falei no telefone para ele, falei: olha rapaz, a pessoa que está precisando é eu, pode trazer para mim. E é interessante que aquele jovem foi, ele não era evangélico, ele levou uma cesta básica lá para minha casa sem eu pedir, sem eu fazer nenhum telefonema. E ainda ele passou no mercado e tudo que não havia na cesta ele comprou para mim. Mistura, leite, até Danone aquele jovem me comprou. E eu pude ver aquele dia os milagres de Deus, que Ele abre portas onde ninguém pode abrir, Ele abre a comporta dos céus onde ninguém mais vê esperança, Ele é a esperança. E eu lembro que eu pude, depois que aquele jovem me entregou tudo, me abraçou, e eu lembro que quando ele foi embora eu pude dobrar meus joelhos e dizer: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor está comigo, o Senhor abre portas que ninguém mais pode abrir. E quando eu vejo esse texto, um povo miserável que estava vindo de uma escravidão, um povo que passou 70 anos num cativeiro, Deus então diz para eles o seguinte: eu vou abrir portas que ninguém pode abrir, eu farei muito mais, eu farei muito mais, eu farei muito mais por vocês, eu farei abrir portas e comportas que ninguém mais pode fazer. E pode ser que você hoje esteja assim, sem esperança, sem nenhuma perspectiva. Só um minutinho, irmãos. Por favor, põe aí. Desculpe, problemas técnicos. Pode ser que você esteja numa perspectiva, sem esperança, como aquele povo estava vindo de uma escravidão. E pode ser que você não veja mais esperança. E quando eu vejo esse texto, eu vejo os milagres de Deus. Um povo 70 anos em miséria, vindo para uma terra, voltando para sua terra, com uma mão na frente e outra atrás. E Deus dizendo: ora, a glória da segunda casa será maior, o templo será maior, eu vou fazer mover céus e terra e provar a minha fidelidade. E sabe, isso é muito profundo, porque quando você vê o contexto desse texto, você percebe que quando Salomão, então, ele consegue construir o templo do Senhor, a glória de Deus manifesta naquele templo, a Shekinah de Deus manifesta naquele templo. O texto diz que a beleza e o esplendor que Salomão constrói aquele templo era magnífico. Todos os povos de diversos lugares vinham ter com Salomão e ver a glória daquele templo, a beleza. O texto diz que Salomão ele coloca ouro, puro ouro, ele põe puro ouro em todo o templo. Imagina a beleza daquele lugar.
E Deus vem então a esse povo miserável e diz: olha, o templo de Salomão não vai se comparar, a glória desse segundo templo será muito maior. Eu farei muito mais coisas, porque eu sou o Deus da prata, do ouro, que abre as comportas que ninguém mais pode abrir. O que eu quero trazer para você nessa noite? Quando eu vejo o contexto de tudo isso, sabe o que eu percebo? Que Salomão ele construiu riquezas dele, só que Deus tinha muito mais riquezas, Deus tinha muito mais para aquele povo. Deus quis provar que ele é muito maior. Aquele povo não conseguia medir a glória que Deus faria daquela segunda casa. E eu quero trazer essa palavra para você. Pode ser que, como eu estava lá em Tietê, você esteja sem esperança. Você está olhando para 2021 e não vê uma perspectiva. Você não vê uma saída. Pode ser que você olhe para a nossa igreja e não veja o que fazer. E eu digo para você que 2021 seja muito maior. A glória desse novo ano seja muito maior. Não por méritos nossos, não porque a gente merece, não porque nós estamos tendo capacidade, mas porque o Deus dos céus está conosco e Ele pode mover céus e terra para nos abençoar. E eu vendo o exemplo desse texto, eu percebo que Deus pode me abençoar, abençoar a minha família, porque Ele é muito maior. E olha que o verso 9, ele diz uma coisa extraordinária. Olha que o texto diz: a glória desse novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Sabe por que Deus cuida da minha e da sua vida? Porque através de nós Ele quer estabelecer a paz. Ele quer que nós sejamos agentes promovedores de paz, que abençoe outras pessoas. Deus abre comportas dos céus para nos abençoar, para que através disso nós sejamos um testemunho vivo de que existe um Deus. E Ele diz nesse texto: olha, eu vos abençoarei, abrirei comportas para estabelecer a paz, para que os outros povos possam ver que existe um Deus, para que os outros povos possam ver a luz. E eu creio que Deus pode abençoar a sua vida para que você seja um testemunho vivo, para que 2021 você promova a paz, você experimente de um Deus poderoso que possa renovar a sua vida, restaurar, trazer uma nova glória para você. Não para méritos humanos, mas para a glória dele. Que Deus promova a sua paz. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que você encontre a paz do Senhor. O texto, Ageu, ele termina esse texto de uma maneira tremenda. Olha o que o verso 23, ele diz: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo, declara o Senhor, e farei um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Olha o que o texto diz: que Deus havia escolhido aquele povo, colocado um selo, um anel nele para o abençoar. Olha o verso 19, diz: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romaeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ou seja, além de ele estabelecer uma glória, um novo templo, um novo rumo espiritual para aquele povo, o texto diz que Deus abençoaria, daria frutos e eles teriam a provisão de Deus para sempre. E essa palavra ela se cumpre, porque quando aquele povo volta, então do cativeiro eles constroem esse templo, e esse mesmo templo é o templo que os discípulos no tempo de Jesus, então, eles olham para aquele templo e ficam maravilhados com a imensidão e a imponência desse templo. E esse é o mesmo tempo que Jesus depois diz: olha, vocês estão vendo esse templo grandioso, belíssimo, aqui não restará pedra sobre pedra. E esse é o mesmo templo que os discípulos ficaram maravilhados. Ou seja, a profecia de Ageu se cumpre. Deus abre as comportas dos céus e torna um templo muito maior. E o texto diz lá no Novo Testamento que muitos povos vinham e ficavam maravilhados com aquilo que Deus fez através dos seus milagres. Eu quero
trazer essa palavra nessa noite para você. Que 2021 seja um novo tempo para você. Que Deus abra as comportas dos céus para te abençoar. E pode ser que você esteja na mesma situação daquele povo. Você olha e fala, pastor, não tem um prego para pregar. Não tenho uma madeira para colocar, não tenho nada. Estou em total ruínas. Deus, ele é especialista em realizar grandes milagres. Deus é especialista em restaurar pessoas que estão lá no fundo do poço, sem esperança nenhuma. Eu digo para você que você não precisa de nada além de uma coisa chamada fé. Você apenas precisa crer que Deus está conduzindo a sua vida. Você apenas precisa crer que Deus pode restaurar, que 2021 pode ser muito melhor. Eu acredito que na nossa igreja 2021 pode ser muito melhor, porque quem está à frente é Deus e Ele é especialista em fazer milagres. E meu desejo para você nessa noite é que Deus restaure a sua vida, Deus restaure a sua família, traga novos tempos para você, que a glória do segundo templo seja muito maior para você. E que você possa testemunhar o Deus de milagres, o Deus que traz provisões que ninguém mais pode trazer. E eu quero orar por você nessa noite. Que Deus renove a sua esperança, assim como renovou desse povo. Que Deus restaure a sua vida, assim como restaurou desse povo. Que as pessoas possam ver e testemunhar os feitos do Senhor, porque Ele é o dono do ouro, da prata e pode abrir as comportas dos céus para nos abençoar. Vamos orar. Eu quero orar por você. Eu convido você a orar ao Senhor, aonde você está aí da sua casa, como eu estou aqui na minha. Eu convido você a orar. Será que você não precisa de restauração? Será que você não precisa pedir para Deus trazer novos tempos para você? Estamos findando esse ano. Que você comece 2021 restaurado pelo Senhor. Que Ele abra as comportas dos céus para você. Que você renove a sua fé em Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra, por esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada vida que está vendo essa live nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a palavra de Ageu venha a nós nessa noite. Traga novos tempos, restauração, mova neste lugar. Ó Deus, visite cada família, pessoas que perderam a esperança, a fé, traga um novo renovo. Pessoas que precisam de um renovo financeiro, um renovo de saúde. Pai, traga novos tempos, que 2021 seja muito melhor. Abra as comportas dos céus, nós cremos no Teu poder. Pai, traga um novo renovo, traga uma nova esperança. Pai, a nossa igreja abra as comportas dos céus, nós cremos que o Senhor pode trazer tempos melhores. Assim como o Senhor trouxe no tempo de Ageu, que o Senhor abriu as comportas, mostrou a Tua fidelidade. Nós cremos que o Senhor pode trazer neste tempo também. O Senhor pode abençoar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode trazer um novo renovo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua intervenção, porque o Senhor é o Deus que está conosco, como a Tua palavra que diz, eu estarei com vocês. E nós cremos que o Senhor está à frente de todas as coisas. E eu quero orar e declarar tempos melhores para cada irmão que está vendo essa live. Tempos de restauração, de refrigério, tempos que eles sintam a Tua presença e que em todos os momentos o Senhor estará com eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Desculpe os problemas técnicos, minha gata passou aqui e derrubou o celular, mas que Deus possa nos abençoar. Eu oro por você para que Deus dê esta palavra na sua vida. Que Deus abençoe, que Deus nos dê um ano de esperança. Feliz ano novo para você, para sua família. Que em 2021 possamos estar juntos novamente. Alguns irmãos que não estão conosco nesse período de pandemia. Que em 2021 possa ter a presença novamente em nosso meio, restaurados, renovados, buscando mais do Senhor. E nós oramos para isso. Eu desejo para você e para sua família um 2021 como o de Ageu, muito maior, porque o Senhor está conosco. Amém? Que Deus os abençoe. Fizemos um culto simples, apenas uma live, uma mensagem, mas que ela possa alcançar a sua vida. Feliz ano novo. Não
teremos culto nesse período, infelizmente, mas que Deus possa guardar cada família da nossa igreja, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live e fiquem com Deus. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto. Foi um culto simples, mas a tua presença está conosco. Obrigado, porque o Senhor falou ao nosso coração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito esteja conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Amém.